Fala galera, olha eu aqui de novo, professor Joadson, plataforma Gonçalves Dias, continuando nossos vídeos, o nosso projeto do Governo do Estado do Maranhão, através da Secretaria Estadual de Educação, preparatório, um cursinho preparatório para as provas do Enem e do PAS. Olha que coisa legal, só o Governo do Estado para fazer isso pra gente, né? Então, a gente tem que aproveitar isso. Galera do terceirão, quem já terminou, tá lá na plataforma Gonçalves Dias. Acesse o YouTube, plataforma Gonçalves Dias. Você tem vários vídeos lá, certo? Química, física, português, inglês, redação. Professores dando vários macetes para você fazer uma excelente redação, pontuação lá para 940, quem sabe até ser uma nota 1000 aí na redação, né? Então tá lá tudo, vários vídeos para maratonar, vídeos curtos. Tá indo aqui no ônibus, ó, em vez de escutar uma música, coloca os vídeos e vai assistindo as aulas. É até o Enem, esse intervalo, Enem e PAS, intervalo é curto aí, outubro, novembro. Passa rápido, beleza? Bora dar continuidade aqui. Ó, já estamos na questão 45. Vamos lá, o assunto aqui é eletrodinâmica, perdão. Olha aí, ó, recente, né? Relativamente recente, 2018. Então, assim, ó, com o avanço das multifunções nos dispositivos eletrônicos portáteis, como os smartphones, né? Que quase todo mundo tem smartphone, o gerenciamento da duração da bateria desses equipamentos torna-se cada vez mais crítico. O manual de um telefone celular diz que a quantidade de carga fornecida pela sua bateria é de 1.500 mAh. Então vamos botar aqui. Então ele diz assim, ó, a quantidade, questão 45, a quantidade de carga, vou botar Q de quantidade de carga, é de quanto, galera? 1.500 mAh. Certo? Ok. A quantidade de carga, esse mesmo valor, só que em coulombs, equivale a quanto? Beleza. Estava pensando aqui, será que meus amigos e minhas amigas sabem a diferença entre carga elétrica e energia elétrica? São grandezas distintas, tá? Os elétrons, as partículas, elas possuem carga elétrica e podem possuir também energia elétrica. São coisas diferentes. Imaginem vocês que aqui é um elétronzinho. Eu faço esse desenho aqui como se fosse um bichinho, o Pac-Man. Ele é um elétron que vai circular no aparelho. Vários elétrons vão circulando no aparelho, no smartphone, formando assim esse movimento organizado de elétrons que nós chamamos de corrente elétrica. Certo? Esse elétron é uma partícula muito pequena. É uma partícula que compõe a matéria. O átomo ele é formado por prótons, elétrons e nêutrons. Pensava-se que o átomo não tinha divisão, era uma partícula única. Experimentos mostraram que existem partículas menores do que o átomo. Quantas? 3? Não, mais de 200. Só que as 3 principais, as 3 estudadas por nós no ensino médio, são os prótons, os elétrons e nêutrons. Mas existem várias partículas subatômicas menores do que o átomo. Certo? Vamos voltar para cá. Os prótons, os elétrons e os nêutrons. O elétron é uma partícula. O elétron, ele tem carga elétrica e pode ter também energia elétrica.
A carga elétrica é algo inerente a ele, ninguém tira. Energia elétrica pode ter ou não, tá? Ele pode ter a capacidade de se movimentar sozinho. Isso é energia elétrica, tá? Mas a carga, isso aí ela pode ter ou não. Agora a carga elétrica necessariamente vai ter. Fazendo uma comparação com a gente, só uma analogia mesmo. A carga representaria a minha massa e a energia que eu tenho aqui dentro de mim, a energia química que faz meu coração bater, que faz eu respirar, que faz eu movimentar os meus braços, minhas pernas, faz eu contrair os músculos inferiores dos membros inferiores para eu permanecer em pé, que faz o meu cérebro funcionar. E tudo isso é a custa de energia. Energia adquirida com os meus alimentos. Processaram no meu organismo, gerando energia. Isso é uma coisa. Seria essa áurea aqui que eu coloquei, energia elétrica. E além da energia, eu tenho massa. E ninguém pode tirar a minha massa sem tirar um pedaço de mim. Assim como ninguém pode tirar a carga dele aqui. Então essas partículas subatômicas, elas têm carga e têm energia. São coisas diferentes, tá? E aí eu destaco para vocês duas formulazinhas muito comuns. Essa questão, ela assim, esse raciocínio, ele é muito fácil de cair no vestibular. Gente, quem hoje não usa um smartphone? E aí a gente tem que saber analisar se isso aqui é muito ou é pouco. O que é isso, né? Isso é muito ou é pouco, pelo menos o que é, né? Carga elétrica da bateria. Energia elétrica da bateria é outra coisa. As duas dá para calcular, tá? Ó. A corrente elétrica é igual a carga dividido pelo tempo. Formulazinha que a gente usa para calcular corrente elétrica. É a quantidade de carga que atravessa uma certa área do condutor dividido pelo tempo. Essa corrente elétrica é eletrônica. Se a gente fizer meios pelos extremos, no sistema internacional, a unidade de medida de carga elétrica é Coulomb. A unidade de medida de tempo do sistema internacional é segundo. Então, a unidade de corrente elétrica ficaria, a unidade de medida de corrente elétrica ficaria Coulomb por segundo. E aí se resolveu homenagear um grande cientista. Ampere é a unidade de medida de corrente elétrica no sistema internacional. Se liguem, ampere é o mesmo que Coulomb por segundo. Tá? Se aqui a gente fizer meios pelos extremos, eu tenho aqui, ó, carga elétrica vezes, tem nadinha aqui, está subtendido o número 1. Carga elétrica vezes 1 é carga elétrica. Corrente elétrica vezes tempo, olha aqui, ó, corrente elétrica vezes tempo. Certo? Beleza. Então, a carga de uma bateria pode ser a corrente elétrica, pode ser calculada através da corrente elétrica que está circulando, vezes o tempo de funcionamento. Aí que vem essa unidade bem aqui, ó. Essa unidade de carga não é Coulomb, é miliampere-hora. Ampere é de corrente e hora é de tempo. Então, para que essa resposta fique em ampere-hora, é necessário que o tempo, a corrente, miliampere-hora, é necessário que a corrente esteja em miliampere e o tempo em horas. Joades, ampere ou miliampere? Porque eu gosto de explicar isso aqui para vocês. Ó. Essa letrinha bem aqui, vou escrever aqui. Ó. Letras como D, C, M, Mi, N, P. À frente das unidades de medida são prefixos. O nome prefixo está à frente da parte fixa, que é a unidade de medida. Essas letrinhas, essa daqui, ó, é o deci, centi, mili, micro, nano, pico. Elas existem para a gente economizar uma certa quantidade de casas decimais.
A letrinha D, que significa desce, vale 10 elevado a menos 1. Aonde ela tiver. Desce metro, desce grama, desce caloria, desce qualquer coisa. Decímetro, que a gente lê decímetro. 5 decímetros, 5 decímetros. 5 vezes 10 elevado a menos 1, metro. 50 decigrama. 50 vezes 10 elevado a menos 1, grama. E assim eu tenho outros prefixos. Aqui é o centi, vale 10 elevado a menos 2. Aqui é o mili, que vale 10 elevado a menos 3. O micro vale 10 elevado a menos 6. O nano vale 10 elevado a menos 9. O pico vale 10 elevado a menos 12. Existem mais, porém esses são os principais. Vou já apagar, tá? Então, se você olhou esse mili, significa 10 elevado a menos 3. É porque não se quer botar, se ficou com preguiça de botar. E Joadson, e o milímetro? Esse mili é 10 elevado a menos 3 e aqui é a unidade de medida mesmo, metro. Então, se eu tenho 8 milímetros, significa 8 vezes 10 elevado a menos 3 metros. Veja como é fácil da gente entender isso, né? Coloca-se para evitar de colocar isso aqui. Só que nós somos espertos. Nós sabemos que quando olharmos isso, a interpretação é que equivale a esta. Beleza. Então aqui está tudo tranquilo, né? Apesar de estar meio bagunçado, só que eu vim explicando parte por parte. E aqui é o seguinte, já sabemos que o elétron ele tem carga, ele tem energia, pode ter energia e tem carga. Que isso aqui é inerente à matéria. Sabe quanto é que é a carga de um elétron? Só por curiosidade, aqui não está abordando isso, mas a carga elétrica de um elétron é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Chamamos de carga elementar. Tá bom? Eu vou apagar aqui, que é para ficar mais clean o negócio, para eu fazer a transformação aqui. Vou apagar aqui. Ó. Sabemos dessa diferença. Eu disse que são duas fórmulas, a outra eu vou botar depois para vocês. Tá? Mas vamos primeiro comentar essa. Então vamos lá. Eu quero transformar isso aqui para coulomb. Só isso a questão. Então vamos, ó, 1.500. Mili é 10 elevado a menos 3. Ampere, vocês lembram? Coulomb por segundo. Hora não pode ser, tem que ser em minutos, né? Não, tem que ser em segundos. Então, ó, miliampere hora, eu estou destrinchando todos. Mili é 10 a menos 3. Ampere é coulomb por segundo. Hora não pode ser hora, tem que ser em minutos. Ou em segundos. Então eu tenho que transformar de hora para segundo. Uma hora, galera, é 60 vezes 60. 3.600 segundos. Então, ó, vezes 3.600 segundos. Isso aqui já se tornou isso. Olha, segundo com segundo cancela. Ficou só o coulomb. Quantidade de carga. 1.500 vezes 10 a menos 3 vezes 3.600. 10 a menos 3, a vírgula vai correr 3 casas decimais para a esquerda. Cadê a vírgula? Está subentendida bem aqui, ó. Não está aparecendo, é porque ela está bem aqui. 10, ó, para a direita diminui carga, diminui valores no expoente. Para a esquerda aumenta. Então vai aumentar valores no expoente. Se eu venho 3 casas para a esquerda, aumenta 3 valores aqui, ó. Então é 3 menos 3, que vai anular. Vai dar 10 elevado a 0, que é 1. Resumindo, 10 a menos 3 são 3 casas decimais. Então a vírgula vem 1, 2, 3 casas. 1,5. 10 a terceira já foi. Vezes 3.600, vezes coulomb, que é o final. Deixei o coulomb lá para o final. Então 1,5 vezes 3.600, se vocês fizerem a conta, dá 5.400 coulomb. Essa é a nossa resposta. Tá bom? Então, 1.500 mAh é o mesmo que 5.400 coulombs. Veja que nós temos resposta aqui. Resposta certa, letra C. Belezinha? Vamos para a próxima?
Aqui a gente vai abordar outra fórmula. Mais uma formulazinha da eletrodinâmica. Olha só, gente. Ao dimensionar circuitos elétricos residenciais, é recomendado utilizar adequadamente bitolas dos fios condutores e disjuntores de acordo com a intensidade da corrente elétrica demandada. Se você vai botar na sua casa muita coisa, muito eletrodoméstico, se necessita de uma corrente muito grande, o fio tem que ser bem grosso. A bitola tem que ser grande. E também o disjuntor. Esse procedimento é recomendado para evitar acidentes na rede elétrica. Legal. No quadro é especificada a associação para 3 circuitos diferentes de uma residência, relacionando a tensão no circuito, bitolas dos fios condutores e a intensidade da corrente elétrica máxima suportada pelo disjuntor. O disjuntor é um dispositivo de segurança que ele só suporta um certo valor de corrente. Vamos dar um exemplo. Um disjuntor de 20 amperes, ele só suporta uma corrente de até 20 amperes. Se porventura ocorrer algum problema, der um curto-circuito e por ele passar uma corrente superior a 20 amperes, por exemplo, ele desliga. Ele desliga para proteger o circuito, para que mais coisas não queimem. Mais eletrodomésticos, eletroeletrônicos, televisão, geladeira, não queimem. Então, máquina, uma mesa de som. Então, o disjuntor é para isso. Ele é um dispositivo de segurança. Certo? Aqui ele deu uma tabela e pergunta assim, ó, a tabela tem 3 circuitos. Aí tem a tensão que eles são submetidas, tem as bitolas dos fios, tem os disjuntores e o equipamento a ser ligado. Tá, então ele deu essa recomendação de 3 circuitos. Com base no dimensionamento do circuito residencial, em qual ou quais duodus, circuito ou circuitos, UOUs, equipamentos, ou estão ligados adequadamente. Qual deles aí está ligado adequadamente? Ele deu essas 3 opções aqui que eu vou voltar. Legal, gente. Ó, ele deu a tensão. Essa tensão, questão, vamos voltar aqui, acho que é a 46. Isso. Questão 46. Tá. O valor, ele deu o valor de tensão. Deu o valor de tensão, deu o valor de potência, e a gente precisa da corrente para saber se a corrente para saber se o disjuntor está adequado ou não. Tem uma formulazinha da eletrodinâmica que relaciona essas 3 grandezas, que é muito conhecida. É o piu-piu. Potência elétrica é igual à intensidade da corrente vezes a tensão, a DDP, ou a voltagem que o aparelho está ligado. Então, ó, potência de um chuveiro vai ser a corrente que vai circular pelo chuveiro vezes a tensão que o chuveiro está ligado. Aí eu tenho 3 circuitos. Se eu isolar o I para eu calcular, vai ficar assim, ó, I vai ser igual a potência dividido pela tensão. Eu vou fazer isso para os 3 circuitos elétricos. Eu vou calcular para cada um dos 3 circuitos elétricos qual é a corrente que vai circular para eu saber se os disjuntores estão bem dimensionados. Então, ó, para o circuito 1, eu tenho assim, ó, a corrente 1 vai ser a potência 1 do aparelho dividido pela tensão 1. Vamos lá? Circuito 1, potência, 4.200 watts. Tensão que ele está ligado, circuito 1, voltagem ou tensão, 110 volts. Aí a gente dá uma canceladinha nesse 0 e desse 0, e a gente tem 420 dividido por 11. Isso aí vai dar mais ou menos 38,2 amperes. Aproximadamente 38,2 amperes. Ou seja, se eu ligar este aparelho nesta tensão, a corrente que vai circular por ele tem um valor de 38,2. E qual é o disjuntor que eu estou usando? Um disjuntor de 20 amperes. Quando passar uma corrente de 38 amperes, ixi, ele vai desligar imediatamente. Logo, esse circuito 1 não está adequado.
Vamos para o circuito 2. De novo, ó, corrente 2 vai ser a potência 2 dividido pela tensão 2. Olha para o quadro. O circuito 2, a potência é a mesma do circuito 1, 4.200. Só que a tensão é 220. Então, 4.200 dividido por 220. Se nós fizermos essa conta, vamos cancelar aqui para simplificar, fica 210 dividido por 11, vai dar aproximadamente 19,1 ampere. Esse circuito, quando estiver funcionando, vai circular uma corrente de 19 amperes. E qual é o disjuntor que está lá? Está um disjuntor de 20 amperes. Então, quando circular uma corrente elétrica de 19 amperes por um disjuntor de 20 amperes, o disjuntor não vai desligar. Logo, o circuito 2 ele está bem dimensionado. O circuito 3 agora, mesma coisa. Corrente 3 vai ser a potência 3 dividido pela tensão 3. Bora ver qual é a corrente que vai circular? Potência 6.600. Esse equipamento de 6.600 watts vai estar ligado em 220 volts. Então, dividido por 220. Vamos dar uma canceladinha. 660 dividido por 22. Sabe quanto dá, galera? 30 amperes. Então, esse aparelho aqui, ó, com essa potência, ligado nessa tensão, vai ser percorrido por uma corrente de 30 amperes. E aí, o disjuntor, sendo um disjuntor de 35 amperes, não vai desligar, ele vai suportar muito bem a corrente que vai circular por ele. Logo, o circuito 2 está bem dimensionado, que a corrente deu 19 e o disjuntor suporta que o disjuntor é de 20. O circuito 3 também está bem dimensionado, porque a corrente é de 30 e o disjuntor suporta até 35. Esse aqui, ó, quando ligar, o disjuntor vai desligar. Beleza? Então vamos para a nossa resposta. Rapidão. Qual é os circuitos 2 e 3? Beleza, galera? Passa rápido que só. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.